Ciências, livro 3, módulo 3, avaliação 6. Características dos seres vivos. Do que os seres vivos são formados? De matéria, basicamente a mesma dos corpos não vivos. Nos seres vivos, os elementos químicos predominantes são carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Eles estão presentes e compõem, então, substâncias complexas, chamadas de substâncias orgânicas, como, por exemplo, as proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros. Os seres vivos são formados por substâncias inorgânicas e, além disso, apresentam também a matéria orgânica, composta por grandes conjuntos de átomos organizados em cadeias. Nessas cadeias, o carbono é o elemento principal. Célula, a unidade da vida. Uma característica marcante dos seres vivos é que todos são formados por células. Mas não são todas as células que possuem núcleo. Porém, possuem estrutura interna. De que forma foram descritas pela ciência? O cientista inglês Robert Hooke, em 1665, observou ao microscópio, imagem que nós vemos ao lado, um microscópio simples, um dos primeiros, e ele observou fatias muito finas de cortiça. Então, descreveu a cortiça como um conjunto formado por inúmeras e minúsculas cavidades, semelhantes aos favos de mel de uma colmeia, ao qual ele deu o nome de célula. Com o desenvolvimento dos instrumentos de observação e de pesquisa sobre as células, descobriu-se que não são todas as células que têm núcleo. Com essa descoberta, então, elas foram divididas em dois grupos. O grupo das células procarióticas, que não possuem núcleo. O material genético, também conhecido como DNA, está espalhado no citoplasma. Logo, vocês podem ver aí na imagem que o DNA fica no citoplasma sem nenhuma proteção, porque não possui núcleo. O exemplo é uma bactéria. Células eucarióticas são aquelas que possuem membrana que delimita o núcleo do citoplasma. Exemplo, célula animal e célula vegetal. Observem a imagem e identifique as diferenças entre a célula animal e a vegetal. Observou? Bom, vamos lá. A célula vegetal possui parede celular? Sim. E a animal? Localize. Não. Veja, na célula vegetal existe uma estrutura chamada cloroplasto, já na animal não existe. Outra diferença é que a célula vegetal não possui centríolos, já a animal possui. Os seres vivos que possuem apenas uma célula são chamados de seres unicelulares. Único, celulares, célula. Exemplos, os fungos e as algas. Seres pluricelulares, formados por diversas células. As células se agrupam em tecidos, os tecidos se juntam com os órgãos, o conjunto de órgãos é constituído de sistemas e o conjunto de sistemas constitui os organismos. Exemplos de tecido: temos o epitelial, adiposo, muscular. Órgãos:
a pele, fígado, rim, cérebro, entre outros. Os sistemas, sistema respiratório, circular, digestório, entre outros. E os organismos, as pessoas, os animais, as plantas, os micro-organismos. Para manter as células funcionando, o organismo precisa realizar um conjunto de reações químicas que lhe forneça, então, fonte de energia. Esse conjunto de reações químicas são necessárias para a manutenção da vida e para a reprodução das células, que é chamado e conhecido como metabolismo. Outras características dos seres vivos são reação a estímulos físicos e químicos, o ciclo vital, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e então morrer. A adaptabilidade, que permite sobrevivência e reprodução da espécie em determinado ambiente, também conhecido como seleção natural. Entre as várias características que os seres vivos possuem, uma das mais importantes é a reprodução, porque é um processo em que os seres vivos geram descendentes. Logo, perpetuam a espécie e dão continuidade a ela. A reprodução pode ocorrer de duas formas. A reprodução sexuada ocorre a fusão do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo, entre dois indivíduos da mesma espécie. Já a reprodução assexuada é aquela em que é realizada isoladamente pelo próprio indivíduo, não envolvendo fusão de células sexuais entre dois indivíduos da mesma espécie. Essa fusão seria a junção, em outras palavras. Devido a tantas características, os seres vivos podem ser classificados em 5 grupos diferentes: reino Monera, que é o reino das bactérias, reino protista, dos protozoários, reino Fungi, dos fungos, reino Plantae, das plantas e reino Animalia, dos animais. Mas como é feita essa classificação dos seres vivos? Ela é feita de acordo com as características semelhantes entre os seres desse grupo. Exemplo, reino Plantae. Todas as plantas, elas fazem um processo chamado fotossíntese, diferente dos animais, que não fazem esse processo. Nessa tabela, podemos entender melhor como essas características separam, então, os reinos. Observe, reino Monera, característica, são procariontes, ou seja, tem carioteca protegendo o núcleo, unicelulares, só possuem uma única célula, autótrofos, podem produzir o seu próprio alimento, ou então existem alguns que são heterótrofos, que têm que caçar o seu alimento. Exemplos, bactérias e cianobactérias. Reino protista. Característica, eucariontes, unicelulares e pluricelulares. Autótrofos e heterótrofos. Exemplos, protozoários e algas. Reino Fungi. Características, eucariontes, unicelulares e pluricelulares e são heterótrofos. Exemplos, fungos de modo geral. Reino Plantae. Característica, eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Exemplos, os vegetais. Reino Animalia. Característica, eucariontes,
pluricelulares e heterótrofos. Exemplo, os animais. Quais características são necessárias para um organismo ser considerado uma planta? É necessário que ele possua parede celular com celulose em suas células e realize ainda o processo chamado fotossíntese. As plantas são seres autótrofos, autocapazes de produzir o seu próprio alimento, são pluricelulares, ou seja, têm mais de uma célula, e eucariontes, possuem carioteca. São divididas em dois grupos, o grupo da atraquiófitas, também conhecido como avasculares, por não possuírem sistema vascular, ou então as traqueófitas, também conhecida como vasculares, porque possuem sistema de distribuição da seiva por toda a planta. Briófitas são as plantas de pequeno porte que vivem em ambiente úmido e sombreado, perdem água com facilidade, prende-se ao solo por rizóides. Qualquer parte absorve e distribui os nutrientes por toda a planta. O transporte de água e nutrientes é lento, devagar. Não produzem flores, nem frutos e muito menos sementes. Sua evolução foi marcada pelo aparecimento do sistema vascular de forma eficiente. Aqui temos alguns exemplos, como o musgo. Percebam que em todas as imagens podemos reconhecer que se trata de um ambiente úmido, entre as pedras, parede, calçadas e florestas. Pteridófitas. Conforme as plantas foram evoluindo, as pteridófitas foram as primeiras plantas a apresentarem sistema de vasos condutores de nutrientes, que possuíam raiz, caule e folha. O tamanho varia de pequeno, cerca de 2,5 centímetros, a grande, ou seja, mais de 5 metros. Não produzem flores e nem sementes. A sua reprodução se dá através de esporos. Dependem do vento e até da água para se multiplicar. Elas vivem em locais úmidos e com sombra. A maioria delas são terrestres. Exemplos de pteridófitas são as samambaias, as avencas e sachins. Observem aí na imagem central os poros na folha da samambaia. Gimnospermas. As plantas então continuaram evoluindo, e então surgiu os primeiros vegetais a produzirem sementes, que até então não produziam nos anteriores. Essas plantas desse grupo são exclusivamente de ambiente terrestre. O tamanho varia. Vivem em locais frios ou temperados. Exemplos: a araucária e o pinheiro, muito comum na região sul do Brasil, porque é uma região fria. E as plantas continuaram evoluindo. Então apareceram as angiospermas, que têm o desenvolvimento dos frutos, que protegem as sementes, e a flor, que são um órgão reprodutor. Ocupam diversos ambientes. São consideradas importantes na produção de matéria orgânica em todo o planeta. Elas possuem raízes,
caule, folha, flor, fruto e semente. Exemplos: o maracujá, o limão, a goiaba e a maçã, entre outros que a gente encontra uma diversidade muito grande. Os animais são seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Somente eles possuem tecido nervoso e musculares. Portanto, a maioria se locomove. Além disso, muitos animais possuem simetria, ou seja, parecem ser refletidos em torno de um plano. Mas o que seria simetria? Bom, vamos lá. Simetria é a equivalência ou grande semelhança entre duas metades de algo, como mostra as imagens ao lado. Classificação de seres vivos. Antigamente, os animais conhecidos eram classificados em dois grandes grupos: o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. No entanto, essa classificação se tornou ultrapassada e atualmente o reino animalia pode ser dividido em vários filos, como poríferos, quinidários, plateumintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Lembrando que a classificação acontece de acordo com as características semelhantes entre eles. Nessa tabela está classificado o nome do filo, o habitat e quais animais pertencem a ele. Filo: poríferos. Habitat: a maioria marinho e alguns de água doce. Animal: esponjas. Quinidários: a maioria marinho e alguns de água doce. Exemplo: água-viva e anêmonas. Plateumintos: habitat terrestre, água doce ou em hospedeiros. Exemplo: planária. Nemateuminto: habitat terrestre, água doce ou em hospedeiros. Animal: lombriga. Anelídeos: habitat marinho, água doce e terrestre. Animal: insetos, crustáceos e aracnídeos. Artrópodes: habitat marinho, água doce e terrestre. Animal: sanguessuga e minhocas. Moluscos: habitat marinhos, água doce e terrestre. Animal: caramujos, polvos e lulas. Equinodermos: habitat exclusivamente marinho. Animal: estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar.